Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 28, que vem sob o título Vida Social. Não esqueça, meu querido, minha querida, de curtir esse material para que ele chegue ao maior número de pessoas possível e para que também você me auxilie aqui no canal Universo da Mulher, ok? Vamos então à nossa leitura e posteriormente eu venho trazendo breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: à noite surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Encantado com esta nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos, sob os nossos olhos, um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava a idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam a sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo e que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e, em breves minutos, o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo de seleta reunião. Sentindo-me assaz insignificante ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar.
Logo aos primeiros instantes da conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito: nosso Salgo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o Sr. Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão de minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O Sr. Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre, querem saber muito mais do que os médicos. Esta síntese, aplicável a corpos doentes, representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra, e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos,
Muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Tem razão, murmurei ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo, prontos a colaborar na tarefa. O Sr. Bachelard teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra, onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal, e chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado, para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou: e o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O Sr. Bachelard parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Que interessante esse capítulo, não é, meus queridos? Aqui, o irmão Bachelard, que cuida então de auxiliar nós aqui encarnados na Terra junto com a sua equipe, fala com muita propriedade dos comportamentos de todos nós aqui na Terra, especialmente de quando estamos cumprindo com algum dever e colocamos desculpismos. O quanto precisamos refletir nesse capítulo e procurar transformar as nossas intransigências, as nossas reminiscências que sempre temos para poder cumprir os nossos deveres. Quão poucos, meus queridos, verdadeiramente se dedicam àquilo que foram chamados. Quão poucos de nós. O quanto precisamos ainda aprender a servir desinteressadamente. Que possamos trabalhar com afinco nessas questões.
que possamos reconhecer os nossos enganos e os nossos erros, e que possamos aprender a servir mais e melhor, conforme o poder divino tem nos chamado, sem desculpismos, sem reticências, mas com afinco, com boa vontade, com dedicação, procurando transformar aquilo que ainda é necessário mudar em nós. Assim, nestas reflexões, meus queridos, vamos encerrando os nossos estudos de hoje e antes ainda convido a todos vocês para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que nós possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos reunirmos e fazermos juntos o Evangelho no Lar, quando nós convidamos a presença de Jesus e sua comitiva espiritual para vir abençoar os nossos lares. Nas quintas-feiras, às 18h30, nós voltamos a ter os estudos da obra de André Luiz. E nas sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, unida a outros queridos benfeitores espirituais, recebemos o passe e a renovação dos nossos fluidos vitais. Sendo assim, meus queridos, com uma simples oração, muito singela, me despeço de vocês, desejando que nosso Pai Maior, Deus, que Jesus, nosso querido Mestre e nosso amigo sempre fiel, que Maria Santíssima, nossa Mãezinha amorosa e sempre presente conosco, nos levando a Cristo, e que os nossos benfeitores espirituais continuem nos abençoando e nos estimulando ao bem, como eles sempre o fazem, e que nós, com boa vontade, dedicação e empenho próprio, estudo e prática de tudo aquilo que temos aprendido, possamos prosseguir, andando um passo adiante para a nossa autoevolução, valorizando esse tão imenso amor que nunca nos deixa sós, nem nos desampara em tempo algum. Que assim seja. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que haja sempre em nossos caminhos muita, muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.